Obrigada. Só aqui para estabelecer, eu no início já falei sobre a diferença entre o refugiado e o migrante, eu fiz aqui uma diferença, aqui uma alteração à ordem, comecei pelos conteúdos, pela diferença dos conceitos, estou a falar agora, vou falar sobre a análise jurídica propriamente dita da proteção internacional e depois entrarei então no sistema migratório, no sistema de regularização cá em Portugal também. Portanto, neste momento, entrando aqui na análise jurídica da proteção internacional, voltamos ao conceito de refugiado. Sei que no início já mostrei, mas já foi há muito tempo atrás, portanto agora vou mostrar também a definição que surge de refugiado na nossa lei do asilo. Que é, e passo a citar, o estrangeiro ou apátrida que, receando com razão ser perseguido em consequência de atividade exercida no Estado da sua nacionalidade ou da sua residência habitual, em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana, ou em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, convicções políticas ou pertença a determinado grupo social, se encontre fora do país de que é nacional e não possa, ou em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção desse país, ou apátrida que, estando fora do país em que tinha a sua residência habitual, pelas mesmas razões, não possa, ou em virtude do referido receio, a ele não queira voltar. Portanto, estamos a falar aqui novamente deste conceito. Há aqui uma pequena diferença para o conceito que surge na Convenção das Nações Unidas relativo aos estatutos de refugiados, que é esta primeira parte, falar sobre consequência da atividade exercida no Estado da sua nacionalidade ou da sua residência habitual em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos das pessoas humanas, ou da pessoa humana. Esta parte aqui é uma norma portuguesa que não encontra, lá está, que não encontra igual depois na Convenção relativa aos estatutos de refugiados, que se baseia já na segunda parte. Portanto, na prática, esta primeira parte não é utilizada, o que é utilizado é o conceito clássico de refugiado, que é, lá está, uma pessoa com receio fundado de perseguição em razão da sua raça, religião, nacionalidade, convicções políticas ou pertença a determinado grupo social e que se encontre fora do país do qual é nacional. Portanto, entrando aqui e esmiuçando precisamente o conceito do Estatuto de Refugiado, como já vimos, é um conceito que advém da Convenção de Genebra e que está prevista pelos artigos 2º, número 1, AC e 3º da Lei do Asilo. E vou aqui sublinhar três características essenciais da definição do estatuto. Portanto, quando falamos de estatuto de refugiados, estamos a falar de alguém que está em localização exterior ao país de origem. E aqui estamos a falar de uma regra sem exceções. Portanto, a pessoa, para ser considerada um refugiado, não pode estar sobre a alçada do seu país de origem. Não sei se recordam quando há pouco mostrei até os dados do Global Trends do Acnur de 2024, tinha lá a referência às pessoas internamente deslocadas, precisamente porque essas pessoas não podem ser reconhecidas como refugiadas porque estão sob alçada ainda sob o poder do seu país de origem. Portanto, é condição essencial que haja esta localização exterior ao país de origem e é precisamente por aquilo que vos falei também já ao longo da apresentação, que é a questão da natureza substitutiva da proteção internacional. Ora, se a proteção internacional existe como um substituto à proteção nacional, ela não pode existir quando ainda existe essa proteção nacional, ou seja, quando a pessoa ainda está sob a alçada do seu país de origem. E, portanto, é condição essencial que haja esta localização exterior ao país de origem. Isto também se revela como uma diferença muito significativa em relação a uma tradição que existe na América Latina, onde existe uma tradição de pedidos de proteção internacional nas embaixadas, nas representações diplomáticas. Ora, uma embaixada não é o território do país onde está dessa representação diplomática, não é? Portanto, não corresponde a território do país onde a embaixada, o local onde a embaixada está instalada. E, portanto, a pessoa, mesmo estando lá dentro e estando com funcionários de um outro país que não o país onde está integrada a embaixada, não tem acesso real a um aeroporto, a um plano de fuga, ao exercício dos seus direitos em plenitude, portanto, a assistência efetiva desse país de acolhimento, falando aqui da embaixada, portanto, não entra aqui para podermos considerar que estamos perante uma proteção realmente concretizada, porque quando
como calcularão, a proteção internacional só tem concretização, o estatuto de refugiado só se verifica, evidentemente, quando são também garantidos os direitos que lhe são associados. Portanto, não vale muito reconhecer um refugiado se depois o refugiado não tem acesso à proteção efetiva e está fechado numa casa dentro do país do agente de perseguição, não é? Do país da perseguição. Portanto, há aqui que fazer esta distinção de que efetivamente tem de haver uma localização exterior ao país de origem para estarmos a falar de estatuto de refugiado. Depois, o elemento mais importante da definição de refugiado é efetivamente o receio fundado de perseguição. É o receio fundado de perseguição que acaba por fazer uma diferenciação de um refugiado para um migrante. O migrante tomou a decisão de continuar a sua vida num outro país, de procurar outras oportunidades, de se mudar para um outro local, para uma outra cultura, por decisão própria, porque teve esse voluntarismo, portanto, tomou essa decisão conscientemente. Estas pessoas que estão ao abrigo da proteção internacional, especificamente do Estatuto de Refugiado, estão a ser compelidas, têm de fugir do país, precisamente porque estão a fugir de uma situação de perigo. Estão a fugir de um receio, portanto, aqui um receio atual de um risco prospectivo. Ou seja, atualmente têm receio de que algum ato de perseguição se possa tornar definitivo e, efetivamente, que isso tenha impacto no seu futuro e que tenha impacto nas suas vivências no país. Portanto, estamos a falar da existência de uma base válida para o receio baseado na situação do país de origem, na situação do próprio requerente, nas características do próprio requerente e outros fatores relevantes. Portanto, este receio fundado, este receio atual de um risco prospectivo. Estamos sempre a analisar no presente ações do passado que têm impacto para o futuro. Portanto, é muito interessante que acaba por funcionar nestes três planos temporais. É muito importante aqui ver também que não estamos a falar de um receio fundado de perseguição na medida em que é algo subjetivo também. Não estamos aqui a obrigar a pessoa já, a ter já sofrido o próprio ato de perseguição. Ok? Portanto, não tem de se convolar já num ato de perseguição per si para que a pessoa seja reconhecida com o estatuto de refugiado. Portanto, estamos a falar aqui numa quantidade, numa sucessão de eventos que levaram a que aquela pessoa estivesse efetivamente em perigo e que estivesse na iminência de que aquele ato de perseguição se fosse verificar e que estaria em perigo a sua segurança, a sua integridade física, a sua vida. Naturalmente, que aqui é muito importante, e como vamos falar também a seguir, não podemos estar a falar de exigências de contenção ou descrição de alguma característica nossa para evitar esse risco. Ou seja, não podemos dizer a alguém que professa uma religião ou alguém de determinada orientação sexual que não pode, de certa forma, demonstrar essa sua característica para evitar o perigo, porque aí estamos a restringir a pessoa nos seus direitos fundamentais, no seu dever de existência, para conter um perigo que ela não controla. Ok? Portanto, aqui estamos a falar de um receio que se pode vir a convolar no futuro e que é muito importante ter em consideração as características individuais da pessoa, das circunstâncias concretas e fazer uma análise individual, objetiva e imparcial do caso. Também de notar que muitas vezes o que pode ser um elemento de perseguição para uma pessoa pode não ser para outra, porque isto depende exatamente das características e da vulnerabilidade, por exemplo, associada àquela pessoa. E isso vamos ver também nos motivos convencionais, que uma mulher poderá estar mais premente a um risco de perseguição num país do que um homem, por exemplo, mesmo em casos como o Afeganistão, está comprovado que as mulheres têm maior possibilidade de serem perseguidas precisamente só pelo facto de serem mulheres, e portanto o que vamos falar aqui na quantidade de atos de perseguição ou do cúmulo destes atos de perseguição poderá ser mais de minuto em termos de prova de um homem, ok? Portanto, é muito importante ter esta questão em consideração. Outra questão que é importante de pensar quando
estamos a analisar estes casos, é que nós nunca podemos presumir a capacidade abstrata de um Estado para proteger alguém. Ou seja, mesmo que estejamos a falar de um agente de perseguição que não seja evidentemente o Estado, seja, pode ser um agente de perseguição não estatal, não podemos presumir que o Estado teria em si a capacidade ou a vontade de proteger a pessoa em causa. Temos de analisar as circunstâncias concretas do país de origem daquelas pessoas para entender se havia efetivamente acesso à proteção por parte daquela pessoa ou não, se foram tomadas medidas pelo Estado para evitar que o risco, portanto, que se este risco fosse tornar-se em algo mais sério e que, portanto, de prevenir que acontecesse algo que se comparasse numa situação de iminente perigo. Outra questão aqui, o terceiro ponto, ou a terceira característica, são efetivamente as razões de raça, religião, nacionalidade, pertença a determinado grupo social e opiniões políticas. Isto é o que chamamos motivos convencionais, são os motivos previstos pela Convenção de Genebra, que têm de ter uma relação causal entre o receio fundado de perseguição em ausência de proteção do Estado e um destes motivos. Ou seja, é esta a relação causal, é dizer que este receio fundado de perseguição foi em virtude de um destes motivos convencionais. Portanto, tem de haver sempre esta relação causal, esta ligação entre os dois pontos. Importante aqui perceber que não é necessário, que é irrelevante se esta pessoa tem efetivamente esta característica protegida ou não, desde que tal seja imputado pelo próprio agente de perseguição. Dou-vos um exemplo, alguém que seja amigo da comunidade LGBTI e que que frequente locais normalmente frequentados também por esta comunidade, é identificado pelas autoridades como estando nesses locais e, portanto, é-lhe logo atribuída essa característica e é perseguido em virtude dessa característica imputada. Não interessa para o efeito que ele não seja. Portanto, o que interessa aqui é que efetivamente aquela pessoa foi perseguida em virtude daquela característica imputada e que por isso está a ser atingida na sua esfera pessoal e aqui os seus direitos humanos estão a ser efetivamente violados. Portanto, muito relevante aqui é perceber que estes motivos convencionais todos que estamos a falar são motivos convencionais de 1951, certo? Portanto, estamos a falar de uma convenção de 1951 e, portanto, temos de olhar a cada um deles desta forma e pensar que temos de interpretá-los da forma mais ampla possível. Portanto, não simplesmente pelas palavras que vêem aí. Portanto, quando estamos a falar de razões de raças, estamos a falar de grupos étnicos, de grupos linguísticos, ok? Portanto aqui há um grupo muito mais alargado. Quando estamos a falar de religião, estamos a falar da liberdade de ter ou não ter religião, a liberdade de mudar de religião, a liberdade de a manifestar em público ou em privado, a liberdade de não ter de tudo. Quando estamos a falar de nacionalidade, mais uma vez, aqui não estamos a falar de nacionalidade no estrito conceito de cidadania, estamos a falar de nacionalidade num contexto de pertença também a um grupo, até por exemplo, linguístico. Dou-vos o exemplo dos Camarões, que são divididos numa parte francófona e numa parte anglófona, e que por vezes existe alguns conflitos internos por esse motivo. Portanto, aí estaríamos a falar de uma questão de nacionalidade no sentido muito mais amplo, ou mesmo de grupos dentro de outros países também com essa representatividade, ou mesmo até pessoas que não têm qualquer nacionalidade, como o caso dos apátridas que já falamos hoje também. As opiniões políticas, quando falamos por razões de opiniões políticas, não estamos a falar só de pertença partidária, de crença ideológica ou de atividade política, estamos a falar de concepções sobre a organização e funcionamento do Estado ou da sociedade, portanto, ou mesmo, como eu dizia há pouco, a imputação de opiniões, portanto, a relevância de ser irrelevante, a relevância de ser irrelevante, de ter ou não ter essa característica. E digo isto que é mais do que ter esta pertença partidária, e é importante esta noção de organização e funcionamento do Estado, porque, por exemplo, alguém que se manifeste contra o funcionamento do sistema de educação, alguém que se manifeste contra um plano nacional de vacinação. Portanto, tudo isso pode, por essa demonstração, pode ser imputada uma opinião política como estando contra um governo, como estando contra uma autoridade, e isso integra
integra-se aqui também nas razões, nas razões convencionais, no motivo convencional das opiniões políticas. Portanto, é mais do que o conceito habitual que pensamos de opiniões políticas, de ser um político em si, mas sim alguém que tem as suas ideias e o seu pensamento também sobre o funcionamento, sobre a organização do Estado, sobre o Estado do Estado, e tudo isso também se enquadra aqui. Dito isto, propositadamente deixei o motivo convencional da pertença a determinado grupo social para o fim, porque este motivo é o mais interessante, no sentido em que, dar-vos aqui um contexto também histórico, foi um motivo convencional que foi adicionado à última da hora na Convenção de Genebra, na definição de refugiado, e que na altura ninguém sabia muito bem o que queria dizer, e assim se manteve durante muitos anos. Portanto, se virem mesmo os próprios manuais do Acnur dos anos 90, do início dos anos 2000, referia sempre que o motivo convencional da pertença a determinado grupo social tinha de ser sempre integrado com outro motivo convencional que sozinho não subsistia só por si, portanto que tinha de estar aqui integrado nos outros. E a verdade é que este motivo que foi proposto na altura e que foi adicionado, evoluiu muito e é o que nos permite hoje, em 2026, de trazer muitas vezes a Convenção de Genebra, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, para a atualidade, trazê-la para nós. É, Trata-se de a melhor definição para ele, trata-se de uma característica comum e imutável a um grupo de pessoas, que elas reconhecem nelas e que também é muitas vezes reconhecido pelos outros, não sendo necessariamente obrigatório que seja reconhecido pelos outros, e que tem sido, com base neste motivo convencional, que temos conseguido dar aqui um enquadramento jurídico a questões como, por exemplo, das mulheres, da violência de género, da violência doméstica, da questão dos menores, muitas vezes de problemas que os menores enfrentam nos países de origem, nas questões dos grupos LGBTI, portanto, tem sido a partir deste motivo convencional que muitas vezes conseguimos trazer a convenção, então, para 2026. Por fim, o último requisito aqui do Estatuto de Refugiado, como eu já referi várias vezes, é esta impossibilidade e indisponibilidade para pedir proteção ao país de origem. Portanto, estas pessoas não se podem fazer valer da proteção desse país de origem. Dito isto, esmiuçados aqui os requisitos do conceito, tal que já tínhamos visto o conceito, agora estivemos aqui a ver todas as questões jurídicas do mesmo. Vou aqui falar só sobre os princípios e garantias fundamentais da proteção internacional, do Estatuto de Refugiado em concreto, que estão previstas pela Convenção de Genebra e que têm um impacto muito significativo na medida em que diferenciam também aqui para a questão dos migrantes. Um refugiado está protegido por três eixos essenciais. Está protegido pelo princípio da não repulsão, o princípio do non-refoulement, que é um princípio que determina que uma pessoa não pode ser enviada para um país onde seria sujeita a tortura ou outros tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes. Portanto, este princípio, que é um princípio absoluto de direito internacional, não é exclusivo do direito de asilo, protege as pessoas e, portanto, estes refugiados não podem ser expulsos do país de acolhimento, precisamente se estivermos a falar aqui de haver um risco real de repulsão, de haver um risco de que esta pessoa venha a sofrer tratamento degradante e, portanto, temos este princípio basilar do direito de asilo e dos refugiados, que é o princípio do non-refoulement. O segundo é o princípio da não penalização por entrada irregular. Como vimos anteriormente, quando falamos dos conceitos, muitos destes movimentos são efetivamente feitos sem o recurso aos documentos necessários da imigração regular, portanto, dos vistos, os passaportes, mas temos aqui de enquadrar na situação dos refugiados, por oposição às condições que outro tipo de migrantes terão, que é quando estamos a fugir de perseguição ou de um agente de perseguição como o Estado, não nos podemos fazer valer desse Estado para a emissão de documentos. Ou não nos podemos fazer valer do tempo para o pedido de emissão do visto, quando não cumprimos com os requisitos formalistas de leis de imigração de outros países para poder fugir dessa situação de perigo iminente de vida. Portanto, é natural que
quando estamos a falar de proteção internacional, falamos de pessoas que não se possam fazer valer deste tipo de documentos para se movimentarem e que, portanto, têm de se movimentar na clandestinidade sem o recurso às regras gerais de imigração. Isto é reconhecido como quase que eu diria um dado adquirido na medida em que não há outra alternativa. Estas pessoas não poderiam dirigir-se ao Estado pedir documento ou pedir um documento comprovativo de que o Estado a está a perseguir, portanto o Estado não emitiria, não é? Portanto, daí que haja este princípio estabelecido na própria Convenção de que não pode haver penalização por entrada irregular quando a pessoa apresentou um pedido de proteção internacional e está ao abrigo da proteção, dessa mesma proteção. É fundamental termos este princípio em consideração. Por último, o princípio basilar que aqui vos queria trazer, que vem um bocado na ligação do que estava a dizer aqui também, é a proibição de contacto com os agentes de perseguição, que normalmente efetivamente é o Estado. A grande diferença que poderão ver nas vossas turmas, entre os vossos alunos, é que muitas vezes o refugiado não vai poder apresentar documentos, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não poderá apresentar documentos autênticos do país de origem, que comprove as suas habilitações, que comprove a sua identidade, que comprove a sua relação familiar. No sentido em que, precisamente por tudo o que antecedeu ao processo de fuga, tudo o que precedeu na rota, portanto, no caminho até ao país de acolhimento, estas pessoas não têm acesso a essa documentação e depois também não se podem fazer valer de um Estado, da nacionalidade, do Estado de origem, para obter essa documentação, precisamente pela situação que as levou a mover. E, portanto, para terem noção, mesmo no âmbito do procedimento de proteção internacional, a AIMA, a Autoridade de Asilo, não pode contactar com as autoridades do país de origem para fazer esta verificação ou para pedir esta documentação, precisamente porque colocaria não só o requerente que está em Portugal com uma família que porventura estará no país de origem em perigo. Portanto, existe esta clara proibição do contacto com os agentes de perseguição e com as autoridades do país de origem para proteção da própria pessoa. Esta é uma grande diferença para uma pessoa migrante. E é preciso ter em consideração que, efetivamente, os Estados de acolhimento têm de arranjar aqui mecanismos para lidar com estas situações e reconhecer estas situações, não obrigando os refugiados a apresentar documentos que de outra forma os colocariam em perigo. Daí que muitas vezes tenham até orientações da própria Direção-Geral de Educação quanto à colocação dos alunos nos anos escolares, quanto à necessidade ou não de provas de aferição para saber onde colocar os alunos, portanto, que haja regras especiais efetivamente para as equivalências escolares e estes refugiados sejam integrados no sistema de educação português, precisamente por reconhecer esta dificuldade, esta impossibilidade de contacto com o país de origem para a obtenção de documentação autêntica. Ligando isto com algo que eu já disse anteriormente, um dos direitos mais importantes concedidos pela Convenção de Genebra é efetivamente o direito à assistência administrativa, que é o direito que assegura esta parte, que assegura que o refugiado, não podendo apresentar documentação, o Estado de acolhimento se tem de substituir ao país de origem na emissão dessa mesma documentação. Daí ser tão relevante. Aqui eu tenho só indicação que, efetivamente, este reconhecimento do Estatuto tem uma natureza meramente declarativa e digo isto no sentido de que, mesmo durante o procedimento de proteção internacional, ou seja, quando a pessoa ainda é um requerente de asilo, não um refugiado reconhecido, os direitos da Convenção de Genebra são reconhecidos, são atribuídos à pessoa, precisamente porque depois existe esta concessão provisória de direitos na medida da sua proteção ao longo do procedimento. Isto também tem a ver com o facto de o estatuto de refugiado, a pessoa não se torna uma refugiada porque o país de acolhimento lhe concedeu essa proteção. A pessoa é uma refugiada pelo que se passou no país de origem, pelo que se passou no passado. E, portanto, o que acontece é que o Estado de acolhimento, quando está a analisar o pedido, vai reconhecer essa situação, que efetivamente o que aconteceu no passado a tornou um refugiado, portanto, reconhece que aquela pessoa é um refugiado. A pessoa não se torna um refugiado porque o Estado de acolhimento diz que é. A pessoa é refugiada pelo que passou e pelo todo o movimento de migração forçado que teve de fazer. É semântica, mas é relevante porque depois tem impacto na forma provisória como os direitos da Convenção de Genebra são também atribuídos a estas pessoas. Por último, dizer que todas as pessoas que trabalham no âmbito da proteção
internacional estão sujeitas a um dever de confidencialidade qualificado, diria assim, precisamente por se tratarem de situações tão precárias e tão delicadas, de não haver partilha sobre a informação sobre a vida pessoal destas pessoas. Como vos disse anteriormente, em Portugal nós temos a Proteção Internacional, o Instituto da Proteção Internacional, e dentro dele temos dois regimes de proteção. Efetivamente, o que tivemos a falar até agora é o Estatuto de Refugiado, que é, portanto, o conceito mais clássico, mais conhecido, mas dentro da União Europeia existe também a proteção subsidiária, que é uma outra forma de proteção internacional complementar, que também é importante. O que a nossa lei nos diz é que é concedida autorização de residência por proteção subsidiária aos estrangeiros e aos apátridas a quem não sejam aplicáveis as disposições do artigo 3º e que sejam impedidos ou sido impossibilitados de regressar ao país da sua nacionalidade ou da sua residência habitual, quer atendendo à sistemática violação dos direitos humanos que isso verifique, quer por correrem o risco de sofrer ofensa grave. E o que é ofensa grave? É a pena de morte ou execução, é a tortura ou pena ou tratamento desumano ou degradante, é a ameaça grave contra a vida ou integridade física do requerente, resultante de violência indiscriminada em situações de conflito armado internacional ou interno, ou de violência generalizada e indiscriminada de direitos humanos. Portanto, entrando aqui na proteção internacional, surgiu este novo regime surgiu precisamente por desenvolvimentos de direito internacional de direitos humanos. Portanto, o objetivo aqui com esta figura é de conceder proteção a mais pessoas do que aquelas que inicialmente se incluiriam na definição de refugiado da Convenção de Genebra. Se forem a ver, haverá muitas situações de conflito armados em que a definição aqui de estatuto de refugiado não se aplica, porque a pessoa está a deslocar-se em virtude do conflito armado, mas não especificamente por ser aquela pessoa pelas suas características individuais. E, portanto, precisamente por haver estes desenvolvimentos de direitos humanos, por haver outras obrigações que a própria União Europeia foi assumindo ao longo dos anos, como, por exemplo, de a maior parte dos Estados-membros serem parte da Convenção contra a tortura e outros tratamentos desumanos e degradantes, portanto, de todas as outras obrigações que foram sendo assumidas, houve aqui a necessidade de garantir que haveria esta proteção adicional a outras pessoas. Não é inédito, portanto, estamos a falar de um regime que tem, encontra equivalência noutros contextos regionais, por exemplo, na América do Sul, com a Declaração de Cartagena, mesmo propriamente em África, na União Africana, existe uma convenção exatamente no mesmo sentido. Que se aplica a deslocados de guerra. Portanto, precisamente isto acaba por ser uma manifestação destas obrigações internacionais e regionais de direitos humanos. Portanto, a proteção subsidiária não é criada pela Convenção relativa aos Estatutos de Refugiados, a Convenção de Genebra, mas sim pela Diretiva de Qualificação, e está prevista também, então, nos nossos artigos 2º, 1x e 7º da Lei do Asilo. Como vos disse, a pessoa, quando apresenta um pedido de proteção internacional, não diz qual é o regime que quer. Apresenta um pedido de proteção internacional ao Estado português e depois é a própria AIMA que, ao fazer a análise, vai perceber se aplica um regime ou se aplica o outro. O importante aqui de percebermos é que a proteção subsidiária surge hierarquicamente a seguir ao Estatuto de Refugiado, ou seja, só depois de serem verificados os requisitos do Estatuto de Refugiado e concluindo-se pela não inclusão da pessoa nesses mesmos requisitos, é que depois vai então haver a análise aos requisitos da proteção subsidiária. Esta análise hierárquica que é feita, portanto, o primeiro estatuto, depois a proteção subsidiária, não é uma análise, não é uma escala de gravidade, não estamos a dizer que um é mais importante do que o outro. Trata-se de uma distinção conceptual, na medida em que, como puderam ver pelas definições de cada um dos regimes, são institutos diferentes, com requisitos diferentes, que acautelam situações distintas. Naturalmente que, como poderão perceber pela definição aqui da proteção subsidiária, o objetivo era que fosse a cautelar situações mais esporádicas, mais temporárias, de conflitos que se iniciam e têm um fim. Só que, infelizmente, como já falamos também, estamos numa fase em que os conflitos têm aqui uma tendência para se prolongar no tempo. Falando dos requisitos em si da proteção subsidiária, exatamente como no Estatuto de Refugiado, tem de haver
uma localização exterior ao país de origem, portanto, as pessoas não podem estar sob a alçada do país da nacionalidade, tem de haver não inclusão no estatuto de refugiado, precisamente, portanto, por não ter, a pessoa não ter sido reconhecida como um refugiado, é que passou aqui para a análise dos requisitos da proteção subsidiária e tem de haver uma sistemática violação dos direitos humanos ou um risco de ofensa grave. Aqui, o risco de ofensa grave está para a proteção subsidiária, exatamente como o receio fundado de perseguição está para o estatuto de refugiado. Portanto, aqui não estamos a falar de perseguição, estamos a falar de risco de ofensa grave, pelos motivos aqui que vos indiquei e que têm aqui que podem verificar. Portanto, é muito importante ter em consideração que existem vários paralelismos entre os dois regimes. Existe, por exemplo, mesmo aqui a ausência de proteção do Estado, portanto, o Estado, não, na maior parte das vezes, neste caso, não estará capaz de proteger aquela pessoa em concreto e, portanto, não existe esta proteção nacional e a pessoa então foi procurar proteção num outro país. E existem aqui muitos paralelismos entre os dois regimes, como eu dizia, há muitas semelhanças em termos, por exemplo, de análise dos pedidos, desta localização exterior ao país de origem, da ausência de proteção do Estado, mas efetivamente tratam-se de questões distintas, de institutos distintos e que não deveriam ser analisados dentro de uma escala de gravidade, mas sim pelo que são e ao que se aplicam. Ok? Um, pronto. Passando para o seguinte, é a proteção temporária. Estou aqui a falar da proteção temporária para também, precisamente pelo contexto atual em que estamos, e entrando já falamos de várias distinções, de categorias, mas é importante falarmos da proteção temporária também porque pode ser uma realidade com que se deparam atualmente nas escolas, precisamente pela questão da Ucrânia. O que é a proteção temporária? É um procedimento de caráter excepcional que assegura, no caso de ocorrência ou iminência de um afluxo maciço de pessoas deslocadas de países terceiros, impossibilitadas de regressar ao seu país de origem, uma proteção temporária imediata, designadamente se o sistema de asilo não puder responder a este afluxo sem provocar efeitos contrários ao seu correto funcionamento, no interesse das pessoas em causa e de outras pessoas que solicitem a proteção. Esta definição é uma definição da Diretiva de Proteção Temporária da União Europeia e não, portanto, não advém da Convenção de Genebra. Portanto, não estamos a falar aqui de um regime também previsto pela Convenção de Genebra. A questão da proteção temporária é interessante no sentido em que surgiu por uma aprendizagem da própria União Europeia na década dos anos 90. Ou seja, é relevante, surgiu para salvaguardar, como surge aqui na definição, os sistemas nacionais, os sistemas de asilo nacionais, em casos de fluxos maciços. Portanto, têm de imaginar que se de repente chegar um número muito significativo de pessoas, nem o sistema mais bem preparado de asilo consegue processar tantos casos, portanto, e de forma individual e com as regras todas necessárias para a análise no caso de proteção internacional, com qualidade ou de garantir as suas condições de acolhimento. E, portanto, o que aconteceu é que a União Europeia, precisamente pela experiência da década de 90, com conflitos como a ex-Jugoslávia ou mesmo o próprio Kosovo mais tarde, precisamente por serem conflitos territorialmente, geograficamente muito próximos da comunidade, decidiram à data então que teria de haver aqui um mecanismo extra de proteção dos próprios sistemas de asilo para garantir que, prima facie, existisse uma decisão que dissesse que, ok, pessoas daquele país efetivamente correm perigo no país e, portanto, tem de ser aqui concedida uma proteção temporária imediata. E assim foi uma forma que encontraram de evitar que as pessoas se dirigissem aos sistemas de asilo, portanto, pedissem asilo, fizessem um pedido de proteção internacional e ao invés tivessem então este regime da proteção temporária. Então, como eu estava a explicar, a proteção temporária advém então da Diretiva da Proteção Temporária e está definida no artigo 2º, número A, da Lei da Proteção Temporária Nacional, é a nossa lei de 2003. Portanto, a proteção temporária só pode ser declarada por decisão
do Conselho da União Europeia. Desde o ano passado, nós fizemos uma ligeira alteração à nossa lei nacional para permitir também que exista esta declaração por resolução do nosso próprio Conselho de Ministros, mas com necessárias adaptações e em casos muito concretos, precisamente porque, pelo que vou dizer a seguir, é que quando é declarada por decisão do Conselho da União Europeia, é obrigatória em todos os Estados-membros. Ou seja, quando em 2022 o Conselho Europeu determinou o Conselho da União Europeia determinou que tinha de haver proteção temporária para todos os cidadãos ucranianos e cidadãos residentes na Ucrânia que estavam a fugir do conflito, foi decretado em termos da União Europeia, portanto, aplicava em todos os Estados-membros. Quais são as características importantes aqui? É que, efetivamente, é de um âmbito subjetivo restritivo, ou seja, só se aplica a um grupo de pessoas específico, por exemplo, para terem noção, na decisão do Conselho da União Europeia era especificado exatamente que pessoas, mesmo fugindo do conflito da Ucrânia, poderiam beneficiar da proteção temporária, portanto, cidadãos de nacionalidade ucraniana e cidadãos de países terceiros residentes permanentes na Ucrânia em determinadas situações, e também é de âmbito temporal limitado. O que a lei diz é que será por um ano, depois renovável a 3 anos, até 3 anos, e no caso, neste momento, temos tido algumas renovações adicionais, precisamente para assegurar que, dado que o conflito continua, que os cidadãos que fugiram deste conflito continuam a ter acesso a algum tipo de proteção. Há, ainda assim, ainda com o propósito deste mecanismo, ou seja, que as pessoas não acedam ao procedimento de asilo e, portanto, que não haja este fluxo massivo de pessoas a aceder ao procedimento de asilo, há ainda assim garantias de poderem aceder se assim quiserem, precisamente porque muitas pessoas cumprirão com os requisitos para a concessão da proteção internacional, como vimos até agora com o que eu estive a explicar. É também interessante que tenha sido definido no âmbito da União Europeia este mecanismo especial, precisamente para proteger a Europa, portanto, lá está, na sequência dos anos 90, para proteger a Europa de conflitos que fossem existindo nas suas imediações, mas a verdade é que apenas foi ativado uma vez até agora, em 2022, com a situação da Ucrânia, precisamente, e mantém-se até hoje como estando a funcionar. Isto para vos dizer que documentos, muitas vezes de cidadãos ucranianos, de cidadãos beneficiários de proteção temporária, são diferentes do resto dos documentos da proteção internacional, de outros mecanismos de regularização da lei de imigração e, portanto, que comportam prazos até de um ano, precisamente porque estão ligados a este âmbito temporal limitado. Muitas destas pessoas beneficiárias de proteção temporária não estão impedidas de contactar com o país de origem, até porque o seu problema não será com a autoridade, por assim dizer, em outros casos poderá ser, mas na grande maioria não será, e portanto poderão fazer a sua vida normalmente. Muitos até estão a trabalhar remotamente para empresas do país de origem. Algumas crianças inicialmente até continuavam a frequentar o ensino no próprio país de origem, ainda que de forma remota. Portanto, temos aqui uma situação em que não houve uma disrupção total com o país de origem, ao contrário das outras situações da proteção internacional que estive a falar até agora. Portanto, há aqui alguma diferença também. Dito isto, passo para o sistema de regularização nacional. Efetivamente, a par da lei do asilo, podemos assim dizer, a lei do asilo é a lei especial no âmbito do sistema migratório português, porque concretamente fala sobre a proteção internacional e sobre aquele grupo de pessoas específicos, e depois temos a lei geral, que será então a lei de estrangeiros. A lei de estrangeiros é uma lei de 2007 e que até hoje foi alterada 18 vezes. 18 vezes numa lei que não tem 20 anos é muito. Portanto, isto denota como muitas vezes a percepção a instrumentalização que fazemos da migração também é em resposta às outras necessidades que o país tem, e daí temos também tantas alterações. Certo que muitas foram para integrar alterações
em termos de direito da União Europeia, mas outras foram para alargar ou restringir mais o espectro dos grupos migratórios ou das possibilidades de entrada e permanência em território nacional. Portanto, estamos a falar aqui de 18 alterações. Devem ter ouvido muito falar no ano passado das principais alterações em 2024 e em 2025, e é especialmente relevante aqui três que passo a explicar. A revogação do regime da manifestação de interesse. Durante muitos anos, durante alguns anos, desde esta parte, houve um regime que permitia às pessoas que estavam em Portugal a trabalhar, mas ainda não tinham um documento de residência que se pudesse regularizar dessa forma, ou seja, provando ao CEF e depois à AIMA, que tinham um contrato de trabalho, que faziam descontos para a segurança social, que pagavam as suas obrigações tributárias, etc., que podiam então fazer esse pedido de residência com base no seu contrato de trabalho. Isso era o que era conhecido como a manifestação de interesse que tanto ouvimos falar na comunicação social. E, efetivamente, este regime foi revogado em 2024. Foi determinado que não deveria continuar porque foi considerado que estaria a ser utilizado como um elemento de chamada de mais imigrantes para Portugal e daí ter sido revogado. A criação, portanto, outra alteração importante nestes últimos anos foi a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras no final do ano passado. Inicialmente foi proposta em agosto, foi chumbada e depois foi voltada a ser votada em dezembro, e aí sim foi aprovada. A Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras é uma unidade que se insere dentro da Polícia de Segurança Pública e o que aconteceu aqui foi que houve uma transferência de competências da AIMA para a UNEF. Ou seja, como eu expliquei há pouco, quando houve a reforma da Autoridade de Asilo, o que aconteceu foi que se decidiu que estas matérias, grande parte das matérias, à exceção de controle de fronteiras, por exemplo, de controle de fronteiras, de controle de centros de detenção administrativa, ficariam na competência da Polícia de Segurança Pública, mas que tudo o resto, portanto, procedimentos totalmente administrativos, como o procedimento de proteção internacional, os pedidos de autorização de residência, as decisões de afastamento, quando as pessoas já não cumprem com os requisitos para permanecer em Portugal, ficassem na competência da AIMA. Foi decidido, entretanto, ano passado, de andar um pouco, reverter um pouco essa decisão com a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, a UNEF. A AIMA deixou de ter competência pelos retornos, pelos afastamentos coercivos e passou para esta Unidade de Segurança Pública, ou seja, o que era visto só como uma função administrativa, passou novamente a ter aqui uma componente policial de investigação e daí ter passado para a UNEF. A AIMA mantém-se como entidade responsável pela análise de pedidos de proteção internacional, pela análise de pedidos de autorizações de residência, renovação de autorizações de residência, mas sempre que determina que alguém não cumpre com os requisitos para a renovação da autorização de residência, para a concessão, aí e então o caso passa para esta UNEF, esta Unidade Especial da Polícia de Segurança Pública, para ser promovido então o afastamento dessa pessoa do território nacional por não cumprir com as regras de permanência. Outra das medidas que foi muito falada no ano passado, durante o verão, foi efetivamente o agravamento dos requisitos para os procedimentos de reagrupamento familiar, que até levou esta discussão precisamente ao Tribunal Constitucional, porque o agravamento foi algo significativo, no sentido em que uma pessoa que residisse em Portugal teria de esperar 2 anos para poder até reagrupar familiares próximos com cônjuges ou filhos menores. E, portanto, houve aqui uma discussão muito ampla em termos nacionais sobre esta matéria, porque efetivamente existiam aqui questões relacionadas com um princípio fundamental, que é o princípio da unidade familiar, que é um princípio constitucional e é um princípio reconhecido em termos internacionais, e portanto houve toda esta avaliação de se seria possível ou não executar algo assim. Portanto, foi determinado que não poderia ser aplicado ao núcleo familiar essencial, mas efetivamente foi criada aqui um tempo tampão de 2 anos de espera para procedimentos de reagrupamento familiar em relação a outros familiares. Neste momento, 2026, estamos efetivamente com uma proposta de lei na Assembleia da República para
alteração ao regime de retorno, que poderá agravar aqui agravar no sentido de diminuir mesmo os tempos para afastamento de cidadãos do território nacional, mas também tempos essenciais do procedimento de asilo, porque neste momento há uma confusão entre propositada entre o asilo e a imigração, no sentido em que o mecanismo da proteção internacional está a ser visto como um obstáculo ao retorno, ao afastamento de pessoas do território nacional, e daí que esta proposta de lei venha alterar não só a lei de estrangeiros, mas também a lei do asilo, para diminuir as garantias procedimentais daquele regime. O que coloca em causa princípios que já falei hoje, como o princípio do não refoulement, portanto, sem o pedido estar devidamente analisado, não temos a certeza se esta pessoa poderá ser sujeita ou não a situações de tortura ou de tratamentos desumanos e degradantes, e poderá estar em causa também o princípio da não penalização por entrada irregular em território nacional. Para finalizar, apenas vermos aqui em conjunto a lei de estrangeiros, quais são os elementos principais. É uma lei muito longa, contrariamente à lei do asilo, que não chega a 90 artigos. A lei de estrangeiros tem mais de 200. Estamos a falar de uma lei que aborda muitas questões, desde requisitos administrativos, a contraordenações, a disposições penais. Portanto, existe aqui muitas questões associadas. Efetivamente acaba por ser, pensarmos que o equivalente para um cidadão nacional seriam códigos diferentes, seria o Código Penal, o Código Civil, o Código Administrativo, e ali houve uma junção temática de vários temas só para cidadãos que não sejam nacionais, portanto, porque, por exemplo, disposições penais estaríamos a falar de um Código Penal, tudo o resto ali estaríamos a falar de questões administrativas, o reagrupamento familiar estaríamos a falar não só de uma questão administrativa, mas também de uma questão civil, por se tratar de direito da família. Portanto, há efetivamente aqui uma mistura muito, muito significativa de temas, mas eu dividi desta forma entre estes 6 principais para também terem esta ideia. Há muitas. Portanto, a primeira parte das disposições da Lei de Estrangeiros relaciona-se com a entrada e saída do território nacional, portanto, quem tem permissão, de que forma tem permissão ou não para entrada e de que forma tem de sair do território nacional, os vistos, que tipos de vistos há, como podem ser pedidos, como são tramitados. A prorrogação de permanência está ligada precisamente à prorrogação do visto, porque ainda não foi emitida uma autorização de residência, portanto, de que forma pode ser solicitada, em que casos pode haver esta prorrogação. A residência em território nacional, aí já estamos a falar do tipo de autorizações de residência que existem: autorização para estudantes, autorização para estudantes do ensino superior, autorização para membros da família, portanto, que viajaram ao abrigo do reagrupamento familiar, autorização de residência por trabalho, hoje em dia por trabalho qualificado, para investigação, portanto, os vários tipos de autorizações que existem. Depois, as regras relativas ao afastamento do território nacional, que são estas que estão agora também especificamente a ser analisadas e que irão ter uma nova revisão para passarmos a 19 vezes de alteração da lei de estrangeiros. E por fim, ainda as disposições penais e relativas a contra-ordenações. Finalmente, chegando aqui, deixo-vos algumas referências bibliográficas que poderão complementar também a minha apresentação, em que me baseei os assuntos que vos trouxe aqui. Eu chamo especial a atenção, e até para juntar à pergunta que faziam há pouco sobre dados também, a um relatório que é produzido todos os anos pelo CPR, que é o relatório AIDA, que é um relatório que faz uma análise muito detalhada do procedimento de asilo e das condições de acolhimento em Portugal, portanto, dedica só à proteção internacional, porque também é um mandato do CPR, e, portanto, neste relatório podem encontrar dados estatísticos, podem encontrar a explicação dos diferentes procedimentos, as formas de acolhimento e os direitos associados a este estatuto. Em breve será publicado também a revisão relativa a 2025, portanto, mas eu deixei mesmo o site que tem todos os relatórios ao longo dos anos, e, portanto, agora estou disponível para questões. Muito obrigada pela vossa atenção.